Olá, turma do quarto ano! Bem-vinda, querida aluna Beatriz! Na aula de hoje de História, vamos revisar a vida no campo, trabalho e formas de ocupação do espaço. Vamos falar a respeito do cultivo de cana-de-açúcar e do cultivo do café. Vamos ao nosso vídeo. As primeiras mudas de cana-de-açúcar chegaram em território brasileiro pelas mãos de Martim Afonso de Souza, que ficou responsável por comandar a primeira expedição de colonização no Brasil, pois Portugal precisava ocupar a terra para não perdê-la. Então, a solução encontrada foi o sistema de capitanias hereditárias, que dividia a faixa litorânea em lotes horizontais. Cada faixa era entregue a um donatário, para que ocupasse e produzisse nessa terra em nome da coroa portuguesa. Assim, Martim viajou em direção ao território brasileiro em dezembro de 1530 com o objetivo de explorar, reconhecer e defender a costa brasileira de possíveis invasões estrangeiras. Nesse contexto, iniciou-se a produção de açúcar no Brasil, através da instalação do primeiro engenho da colônia, na cidade de São Vicente, litoral do estado de São Paulo. Com alta produção, o açúcar impulsionou a economia e foi o responsável pela consolidação da colonização de parte da costa brasileira. O açúcar era produzido em engenhos e utilizava mão de obra escrava, de origem africana, fortalecendo o tráfico negreiro como importante atividade lucrativa, no plantio, na colheita e em várias outras etapas da produção da cana-de-açúcar. Esse processo sustentou durante anos uma sociedade patriarcal, com poderes político, econômico e social concentrados nas mãos dos senhores de engenho. Mas a economia açucareira começou a entrar em crise na segunda metade do século XVII, com a expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro, que foram para a região das Antilhas produzir açúcar. Os holandeses se tornaram fortes concorrentes, pois vendiam o açúcar mais barato na Europa, além de controlarem o transporte e comércio do produto. Dessa forma, conquistaram o mercado europeu, iniciando uma forte crise na economia açucareira no Brasil. Logo, essa crise impulsionou a economia brasileira a se voltar para o ouro na região das Minas Gerais. Assim, a região sudeste passou a atrair investimentos, a capital foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro e o ciclo do açúcar chegou ao fim. Em 1870, a imigração começou a crescer aqui na região sudeste do Brasil, principalmente em São Paulo, onde as lavouras de café eles se espalharam rapidamente. Vocês estão vendo aí a imagem de imigrantes chegando aqui para o Brasil para vir trabalhar nas lavouras de café, principalmente na região aí de São Paulo, que é um grande produtor de café. Eles vieram em massa trabalhar aqui, de vários lugares do mundo, esses imigrantes. Porém, o café, lembrando aqui somente uma curiosidade, o café ele não é genuíno brasileiro. Ele veio da África para o Brasil, Há cerca de 300 anos aí, ele veio para o Brasil. Então, devido às condições climáticas e às tentativas de cultivo que não aconteceram na capital do Brasil, que na época era o Rio de Janeiro, o café ele foi um produto muito vendido fora do país, por volta do ano de 1840. Nesse período, o Brasil ele já era independente de Portugal, ele não era mais colônia de Portugal. Nessa outra imagem, vocês estão vendo aí escravos e imigrantes nas lavouras de café. Os escravos eles foram os primeiros trabalhadores das fazendas de café. Os fazendeiros eles começaram a substituir os escravos por imigrantes, que moravam em cortiços ou um tipo de moradia coletiva, Ou qualquer outro tipo de moradia coletiva. Então, esses imigrantes, eles vieram, assim, para trabalhar nessas lavouras. Na primeira imagem, vocês estão vendo aí escravos trabalhando. Nas outras imagens que seguem, aí já são imigrantes que vieram para trabalhar. Como a produção do café ele não parava de crescer, e o seu valor também era muito alto no mercado, então a República, durante a República, o café tornou-se a principal atividade econômica do país e trouxe muitas riquezas para as regiões produtoras. Nós vamos ver aí, O café ele era retirado das fazendas em carros de boi ou no lombo de mulas. Estão vendo também imagens, onde o carro do boi está levando as sacas de café e as mulas também carregando, para os portos, transporte do café até os portos. E aí,
foram construídas estradas de ferro para que pudessem transportar, né, levar, na verdade, né, construídas essas estradas de ferro, onde ligavam as áreas dos cafezais aos portos, facilitar a vida, né, o transporte aí do café. A estrada de ferro Dom Pedro II, vocês têm uma imagem aí, só uma ilustração mesmo, ligava o Rio de Janeiro à província de São Paulo e Minas Gerais. Em Santos, Jundiaí, era a principal estrada de ferro que ligava Santos às áreas de produção de café localizadas no interior paulista. Então, viram aí um pequeno resumo, né, falando sobre como o café chegou aqui no Brasil, que ele não é brasileiro, ele veio da África, se adaptou muito bem ao nosso solo. Começamos o trabalho com os escravos, depois vieram os imigrantes, vimos como é que transportava o café, né, o transporte do café, e depois aí uma estrada de ferro onde facilitou a vida, facilitou o transporte do café para as cidades. Vamos agora às atividades. No livro de História, páginas 203, 204, 205 e 206. Página 203. O cultivo da cana-de-açúcar. Os engenhos eram grandes propriedades de terras que pertenciam aos senhores de engenho. Escreva o nome de cada local existente nos engenhos, onde se plantava e colhia a cana-de-açúcar. B. Alojamento para os escravos africanos. C. Casa do proprietário. D. Local sagrado de orações e celebrações religiosas. E. Local destinado à produção de açúcar. 2. Os escravos africanos trabalhavam nos engenhos e dormiam em senzalas. Leia a descrição de uma senzala e faça uma ilustração dessas construções. Construções sem janela, chão de terra batida, cobertura de sapé, paredes e pau a pique. Agora na página 204. Número 3. Leia a frase abaixo e responda. Os escravos africanos que trabalhavam nos engenhos sonhavam com a liberdade. A. Em sua opinião, por que os escravos sonhavam com a liberdade? B. Todos os escravos que fugiram chegaram aos quilombos? C. Como os escravos fugitivos viviam nos quilombos? Número 4. Zumbi foi o grande líder do quilombo dos Palmares. Ele morreu lutando pelo fim da escravidão no Brasil. Nos dias de hoje, lembramos a luta dos povos quilombolas e o fim da discriminação racial no dia da morte de Zumbi, que é data, e essa é como é conhecida. Página 205. O cultivo do café. Benedito Calixto Rosalibino Santoro, Cândido Portinari e outros artistas retrataram em suas pinturas o cotidiano das fazendas de café do século XIX. Agora é sua vez. Retrate uma fazenda de café. Não esqueça do título, obra, data e o seu nome. Ok? Número 2. O Brasil é um dos maiores produtores. É para você estar fazendo o desenho aqui nessa parte do retângulo. Ok, Mia? Número 2. O Brasil é um dos maiores produtores de café do mundo. O nosso café é vendido para vários países. Converse com seus familiares e responda. Na sua casa, seus familiares consomem café? Em que ocasiões costumam consumir essa bebida? Você já ouviu dizer que não devemos tomar café à noite? Vocês sabem o motivo? Página 206. O Brasil está mudando, os imigrantes chegaram.
Os imigrantes chegaram ao Brasil com suas famílias e muitas esperanças de conseguirem melhores condições de vida. Recorte de jornais ou revistas, figuras que mostrem algum tipo de influência dos imigrantes nos municípios brasileiros. Número 2. Escreva as influências dos imigrantes encontradas. Ok? Então, esta foi a aula de hoje. Deixo aqui um grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula.